Olá! Neste quarto City, estamos hoje aqui com a presença de um palestrante e também junto aqui com a professora Kereide, eu, o professor Antônio Moreira, sou coordenador do curso de contábeis e eu estou, de certa forma, eu gosto muito desse tema, tá? Que vai ser comentado hoje, essa magnífica palestra. Então eu espero que todo mundo aqui nesse quarto City, né, tenhamos aí uma boa jornada, tá? E como eu disse, eu como professor, coordenador de curso, do curso de Ciências Contábeis, estou aqui muito honrado com a presença do nosso palestrante. Então nós temos hoje como palestrante o nosso amigo João Willer Félix Pimentel. Ele é gerente-geral do Direct Marketing da Central-Ar, gerente de e-commerce e marketing digital. Tem uma ampla experiência em atendimento ao cliente e liderança de equipes, como gerente call center, com formação acadêmica em marketing. Professora Cleide, por favor, seja bem-vinda. Olá, sejam bem-vindos todos ao nosso congresso. João, uma honra tê-lo aqui como nosso palestrante desse encontro, né? Professor Moreira, obrigada pelo convite, né? De estarmos aqui para o curso de Ciências Contábeis, né? E não só para o curso de Contábeis, eu acredito que esse tema, ele seja bem, né? Bem instrutivo e interessante para todos. Sim, eu até... com relação, falei só que eu sou muito apaixonado pelo tema, né? Agora sim, vou falar o tema da nossa palestra. Isso. Então, o tema da nossa palestra é EBITDA, como ferramenta estratégica para a tomada de decisões. Olha, realmente, igual a professora Cleide disse, não é só para a turma de contábeis. Enfim, é para toda a turma que tem a gestão, né? Então, seja bem-vindo, João, e uma boa palestra. Obrigado pessoal. Primeiramente agradecer o convite, é um prazer poder dividir um pouquinho aí da minha trajetória, falar um pouco da Central-Ar. Eu acho que o mais importante é mostrar na prática como o indicador EBITDA ele participa do dia a dia e ele contribui com a estratégia da companhia. Eu entrei na Central-Ar ali longe do EBITDA, não era apaixonado por ele, mas depois de 12 anos de empresa eu percebi que no meio do caminho ele faz total sentido e se você não conhecer esse indicador, provavelmente o teu negócio não vai parar de pé. Então vai ser muito legal falar sobre esse assunto que eu aprendi a gostar, né? Mesmo eu não tendo a formação em contábeis, vocês vão perceber aí ao longo do nosso bate-papo que o indicador entrou na minha rotina, ele faz parte do dia a dia da Central-Ar.com e faz total sentido. Não é só para pessoa que especificamente está tocando uma área contábil ou trabalhando, né, com essa frente. Sim, João, é bem importante mesmo. Mas assim, como nós estamos num congresso internacional, eu gostaria que você começasse falando da empresa mesmo como uma explanação como um todo, tá? Da Central-Ar, história, equipe, né? Contasse um pouquinho dessa história para a gente conhecer. Legal. Bom, então nós somos a Central-Ar.com, somos uma empresa com mais de 33 anos de idade. Eu gosto de reforçar essa longevidade, porque a gente sabe que o índice de empresas que chegam a essa idade no Brasil é bem baixa, né? Então isso mostra o quanto a Central-Ar se consolidou como marca, se consolidou como empresa. Somos uma empresa que nascemos em Araçatuba, interior, né, de São Paulo. Nascemos como venda e instalação de ar-condicionado, quando o nosso sócio fundador era um instalador de ar-condicionado, já foi torneiro mecânico, e com a via de empreendedor ele entendeu que era um mercado ali que faltava ser explorado, que faltava ser levado ao mundo digital, e aí foi quando nasceu a Central-Ar.com, que hoje é o maior varejo digital, o maior site de venda de ar-condicionado do Brasil. Então, quando eu entrei há 12 anos atrás, nós tínhamos ali uma receita de 100 milhões e agora em 2024 estamos bem próximos de atingir a marca de 1 bi
vendendo um produto extremamente técnico, né? Um produto que carece de bastante informação e temos orgulho de dizer que somos monoproduto, né? Atingir 1 bi sendo uma companhia com drive de vender somente um produto é bem desafiador. Então, acho que isso mostra toda a força da CentralWare.com. Desafiador para vocês e em particular para você, né? No cargo que você ocupa hoje, né? O professor Moreira apresentou aqui, então, assim, você falou da sua trajetória, você está há 12 anos e o início, né? Foi, na verdade, como menor aprendiz, né, João? Você comentou isso. Isso, eu entrei há 12 anos atrás como jovem aprendiz, né? Meu sonho era fazer direito, era ser um grande juiz, mas eu costumo dizer que a vida ela sempre nos encaminha para o que deve ser. Então comecei a trabalhar na CentralWare.com como jovem aprendiz, como vendedor, com o objetivo de pagar o meu curso, de começar mais para frente fazer uma faculdade de direito, mas quando eu fui incorporado ao mundo corporativo, né, ao mundo de vendas, ao mundo administrativo, ao mundo de gestão, ao mundo de e-commerce, ao mundo de marketing, eu fui percebendo que com a vivência era o que eu gostaria. Então, comecei como jovem aprendiz, atendendo o telefone, fazendo venda, ficando até mais tarde, atendendo mais ligação que meus colegas, fazendo mais ligações que todos eles, e fui promovido a supervisor, tive ali a oportunidade de liderar uma equipe como supervisor. Com o tempo, conseguia alcançar ali um cargo de gerência, né, onde me trouxe um pouco mais do know-how de fazer orçamento, né, de entender um pouco mais sobre rentabilidade, trabalhar um pouco mais o EBITDA, né, quando você está num cargo menor, são alguns pontos que você não costuma olhar. Então, quando você vai para um cargo de gerência, o cargo pede com que você seja mais estratégico, né, pede que você estude um pouco mais. E depois, mais recentemente, eu tive aí, graças a Deus, a oportunidade de ser promovido a gerente geral, e hoje eu toco toda a operação de e-commerce e marketing digital da CentralWare.com. Ok. Isso é muito gratificante e bom te ouvir essas histórias, né? Eu acho que todos nós temos um lado onde nós exploramos mais o nosso, digamos, nosso caminho profissional. A gente se identifica. Eu também, como você, eu gostaria de ter sido um bom dentista. Mas acabei indo também para a área de gestão. Minha primeira formação também foi na área de gestão. Então, e depois sim que eu fui para a área de contabilidade. Mas aí você se encontra, você fecha. Eu acho que é isso que é interessante, é esse know-how que nós pegamos e conseguimos levar adiante tudo aquilo que nós tínhamos, não idealizado, mas sim acabou acontecendo e com grande sucesso. Então, João, mais uma vez, então, eu desejo para você muita sorte, muita felicidade e uma boa palestra. Na verdade, assim, não chega a ser uma palestra, né? Nós vamos, assim, né, bater um papo, a gente quer, assim, muito explorar, João, na verdade, essa sua experiência, né, nessa gestão, né? Então, assim, você construiu praticamente muita coisa junto, né? Muita coisa do que você desenvolve, daquilo que você aplica, você participou da construção, você criou, né, com essa sua experiência na gestão de equipes, você criou a estrutura, né, para você poder ter esse suporte para a tomada de decisão com várias ferramentas, né, várias métricas. Então, a gente gostaria, assim, de saber, né, de você, como que se deu esse processo, como que ele está hoje, esse processo de tomada de decisão, porque, como o professor Moreira falou, né, nós trabalhamos, um dos focos é a contabilidade. E a gente sabe que sem números, até
até, né, a gente, né, costuma forçar muito isso. Não tem como a gente trabalhar, não tem como tomar uma decisão acertada, uma decisão em tempo real, né, nas organizações. Então, assim, é essa experiência que a gente gostaria de bater um papo aqui com você, né, que você trouxesse isso para tantos acadêmicos que nós temos aqui, que com toda certeza é muito valiosa essa experiência compartilhada. Legal. Bom, a Central Ar, como toda empresa, quando a gente começou lá atrás, era uma empresa sem processo, era uma empresa sem gestão, né? Os nossos números, os nossos orçamentos, eles não eram tão fiéis. Então a gente bateu muita cabeça, né? Como toda empresa. E com o amadurecer dos anos, com o passar dos anos, a Central Ar entendeu que sem processo e sem gestão, nós não teríamos o crescimento sustentável e saudável que nós esperávamos. Então, foi um período no qual nós começamos a implantar gestão dentro da centralar.com. Então, hoje, a Central Ar é uma empresa que é baseada em números, né? Até uma brincadeira que eu faço com o meu time, né, que é uma frase em inglês que, traduzindo, diz, né, nós só confiamos em Deus, o resto tem que trazer números, né? O que eu quero dizer? Se você não me trazer números, não adianta você me falar numa hipótese de melhorar a venda, de reduzir um custo ou de implantar algo novo, né? Se a gente não for tomar decisões baseadas em dados, não adianta. E isso é algo muito complexo hoje nas empresas. As empresas hoje, para ter essa maturidade de gestão, apanham muito e é por isso que muitas empresas ficam pelo caminho. Então, quando nós implantamos o processo de gestão dentro da Central Ar, foi algo bem doloroso, né? Porque é algo que você mexe com a cultura da empresa, é algo no qual 100% dos colaboradores precisam se adaptar ao novo modelo de cultura. Então, nós chegamos em um momento que, para vocês terem noção, o resultado da Central Ar ele é aberto a todos os colaboradores. Todos os colaboradores, desde um diretor até um estagiário, eles sabem qual é o resultado EBITDA da companhia, tanto mensalmente quanto no ano, para vocês terem uma noção. Então, tem ônus e bônus em você levar um modelo desse, mas a Central Ar colheu muitos frutos. Por quê? Como a Central Ar decidiu ir por um modelo, né? Isso é cultural da empresa, o dono adota esse modelo de EBITDA, a Central Ar sempre foi uma empresa baseada na linha final, em você olhar para o EBITDA, diferente de muitas empresas que é baseada em faturamento, né? E quando você tem uma empresa baseada em faturamento, acontece o que você vê aí nas reportagens. A empresa quebra de faturar. Por quê? Porque ela está olhando na métrica ego. A gente chama de métrica ego. A métrica ego é faturamento. E faturamento, você faturar 1 bi no ano, mas não te sobrar uma margem EBITDA saudável, a tua companhia não vai parar de pé. Então, esse nosso amadurecimento, ele veio de uma implantação de cultura da empresa e de trazer os colaboradores a olhar para esse indicador, né? O que é muito difícil, porque se você olhar para a maioria das companhias, quem sabe qual é o EBITDA ou quem olha para esse indicador é o conselho, é o CEO, é a alta diretoria, né? É muito difícil você ver todos os colaboradores olhando ou indo atrás de um indicador desse, né? Inclusive, eu arrisco dizer que deve ser muito difícil as pessoas, inclusive, saberem o que é um EBITDA, né? Se você pegar aí na nossa região de Araçatuba, visitar qualquer companhia que fature mais de 100 milhões no ano e puxar um analista, até um supervisor, perguntar o que é EBITDA, dificilmente eles vão saber. E João, hoje... Oi? João, é justamente isso que eu gostaria de falar contigo. Nós estamos falando de EBITDA, mas muitas pessoas que vão assistir esse nosso bate-papo aqui, esse podcast, eles não sabem o que é o EBITDA. Então, eu gostaria que você definisse para nós como que a Central Ar
define o EBITDA e como que é aplicado lá, que todo mundo consegue fazer essa visão desse indicador? Pergunta do Legal. milhão. Eu vou falar em várias linguagens, da mais simples até a mais técnica, né? Uma linguagem mais simples, o que eu costumo dizer para não errar, cara, você pega suas receitas, tira suas despesas, vai sobrar o teu EBITDA. Agora, numa linguagem mais técnica dentro da centralware.com, né, descendo, como estamos falando com curso técnico, vamos falar no Technicase, né? Então a gente pega tudo que nós faturamos, certo? Nós abatemos a devolução de produto, nós abatemos os impostos e aí a gente chega na receita operacional líquida. Dessa receita operacional líquida, a gente abate o custo da máquina, né? Porque essa máquina eu tive que pagar ela. Eu somo algumas subvenções ou incentivos fiscais que a Central-Ar tem, e aí eu chego no lucro bruto, que é o que a gente chama aqui internamente. Esse lucro bruto, eu ainda tenho algumas coisas atrás, embaixo dele, que são as despesas. Então, eu pego minhas despesas com transportadora, taxa de cartão de crédito, eu pago o antifraude para analisar o cliente que comprou no cartão de crédito, eu tenho que pagar a taxa de Pix, eu tenho que pagar a taxa de boleto, eu tenho que pagar a despesa de marketing, eu tenho que pagar água, luz, enfim. E aí eu pego esse lucro bruto, eu tiro todas as minhas despesas até eu chegar hoje no meu EBITDA. Hoje é como a gente faz essa apuração. Então, um pouquinho do que eu estava dizendo, né, professor? As empresas costumam parar lá em cima no faturamento, né? Então, o drive delas é: empresa, companhia, precisamos entregar um X de faturamento. Hoje a Central-Ar, ela roda todo esse DRE e olha para a última linha, né? Então, tem até um modelo legal que a gente aplica para que esse modelo pare de pé, que a gente chama de pacoteiros e guardiões. Então, o que é um pacoteiro e um guardião? É um programa interno que nós criamos para que pessoas de dentro da empresa possam se desenvolver e ajudar a empresa a vender mais ou gastar menos. Então, o que é um pacoteiro? Hoje, imagina que a Central-Ar ela tem várias despesas lá no DRE dela, certo? Tem despesa com marketing, com logística, com remuneração, com manutenção predial. Então, cada grupo de despesa que eu acabei de dizer, ele vira um pacote. E esse pacote ele é dado a uma pessoa. Pode ser um analista, pode ser um assistente, pode ser um estagiário. E essa pessoa, ela fica responsável por correr atrás de todos os canais da empresa para que esse grupo de despesa fique dentro da meta. Então, você imagina que eu tenho meu analista de marketing cuidando do pacote de logística. Então, ele precisa analisar todas as despesas que nós temos com logística e ele precisa provocar gerente, diretor, seja quem for, mesmo sendo um analista, por quê? Se a empresa bater o pacote de logística, ele ganha uma remuneração a mais. E mensalmente ele precisa participar de um fórum com diretor, sócio, gerente e apresentar como está indo o pacote de despesa dele. Então você imagina que hoje todas as despesas da Central-Ar estão agrupadas em pacote. O pacote de marketing, o pacote de logística, o pacote de TI, o pacote, enfim, de financeiras. E cada despesa é cuidada por uma pessoa aleatória da empresa que busca melhorias, busca formas de reduzir essas despesas e ganha uma remuneração para isso. Então, você imagina uma DRE, professor, toda destrinchada. Ao invés de nós termos que olhar para tudo, nós colocamos uma pessoa em cada linhazinha da DRE para que possa cuidar tanto de despesa quanto também de receita. Então, isso faz com que a empresa tenha vários donos, e que nós tenhamos uma redução muito saudável de despesa ou aumento também de receita, porque existem essas pessoas, pacoteiros, né, que cuidam da parte de receita. E, obviamente, a hora que você soma tudo isso, você chega lá embaixo no EBITDA. Então, esse é um modelo
que a gente chama internamente de gestão matricial de despesa, né? Porque eu, como dono do e-commerce, eu tenho que olhar para todas essas despesas na vertical. Só que horizontalmente, nós temos um pacoteiro olhando para cada despesa que eu faço e me cobrando para que eu bata cada linha das despesas que estão lá orçadas no meu DRE. Então você tem uma empresa com todo mundo olhando para tudo, sentindo a dor, a gente chama de DDD, né? A dor de dono, e isso faz com que a gente tenha uma margem EBITDA fenomenal. Muito bem, muito inovador, né, professor Moreira? Interessante. Se for possível um dia, eu gostaria até de fazer uma visita, levar meus alunos, né, para conhecer esse modelo. Porque Por favor, nós sabemos, por favor. porque todos nós sabemos que, igual você falou, o EBITDA é um indicador de geração de caixa. E então, para você, com essa fita métrica que você está nos colocando agora, dessa forma, realmente ficou desafiador. Porque, para nós, digamos assim, vocês fazem uma simulação, que são esses estabelecimentos de metas, e depois é como se fosse fazendo um forecast, né? Que você vai ter que ir se ajustando para poder a meta não sair fora da meta. Então, eu realmente eu achei interessante a forma do pensar. Então, assim, só para trazer um pouco mais essa ideia, você falou que você consegue colocar todas as pessoas imbuídas no processo com esse entendimento do EBITDA. Como que você consegue colocar as operações que não são internas? Como que vocês dependem de terceiros? Como que você consegue juntar isso dentro do planejamento estratégico que não saia de linha tudo aquilo que vocês colocaram como meta? Bom, eu acho que a primeira resposta é: nós dividimos esse indicador com toda a empresa. Então, mensalmente, toda a empresa recebe o acompanhamento de como o EBITDA está. Se está bom, se está ruim, se teve um mês de EBITDA negativo. Então, toda a empresa sabe como a companhia está desempenhando a nível EBITDA. Segundo, hoje nós temos um book organizacional. Então, a empresa Central Ar, anualmente, tem 3 grandes metas que, se batidas, elas destravam uma participação de lucro para a empresa toda. Então, são 3 metas. A primeira meta é uma meta de cultura. Então, a cultura da Central Ar é avaliada. Então, se nós não batermos essa cultura, as pessoas não têm acesso à participação do lucro. Segunda meta, Reclame Aqui. Reclame Aqui hoje é um site da internet que o consumidor pode acessar esse site e pesquisar a reputação das empresas antes de comprar. Então, se você vai comprar pela Central Ar, você pode jogar o nome Central Ar lá no Reclame Aqui, e o Reclame Aqui vai te dizer se a Central Ar é confiável ou não. Então, essa segunda meta a Central Ar precisa ter a melhor reputação nesse site. E a terceira e maior meta, que tem o maior peso, é o EBITDA. Então você imagina, se nós não batermos o EBITDA, a gente não vai dividir o bolo no final do ano. Então as pessoas naturalmente querem e elas perguntam, e nós dividimos como está o andamento do EBITDA mês a mês dentro da companhia, para que elas possam entender o andamento, para que elas possam contribuir caso esteja fora da meta, né? Porque isso vai definir a nossa participação dos resultados. E toda decisão que nós tomamos, vou contratar um novo fornecedor de tecnologia, vou contratar uma nova transportadora, vou contratar um escritório de advocacia para ajudar a companhia. Antes de contratar, a gente vai olhar para o nosso plano orçamentário e vai entender, isso vai prejudicar o nosso EBITDA? O quão isso vai abater das nossas despesas, o quão isso vai trazer mais receita. Então, isso já está intrínseco na veia de todos os colaboradores, porque eles sabem que
Se eu trouxer uma transportadora que vai me cobrar mais, isso vai diminuir a minha margem EBITDA. Se eu trouxer um fornecedor que vai me cobrar um pouco a mais e não vai me trazer uma receita maior, isso vai diminuir a minha margem EBITDA. Então, você acaba criando uma cultura na qual todo mundo pensa duas vezes antes de tomar uma decisão, né? De tomar uma decisão do qual vai prejudicar esse indicador. E eu tenho um case muito legal, que é na parte de precificação também. Como que nós fazíamos até 2 anos atrás? Nós precificávamos olhando para uma margem interna, que nós olhávamos para o preço da ponta, o preço que a gente precificava o produto e qual era o custo desse produto, né? Então, se eu comprei um produto por 700 e estou vendendo por 1.000, eu tenho uma margem, né? Que a gente chama de margem CMV hoje. Então, se esse mesmo produto que eu comprei a 700 eu vender por 1.200, a margem vai ser cada vez maior. Então, todo o nosso drive de precificação, ele era olhando para essa margem que fazia custo e preço de venda. E aí a gente percebeu que existe um equívoco aí, porque se você olha só para o preço e para o custo de venda, você acaba ficando míope. Por quê? Abaixo disso você tem imposto, você tem subvenção, você tem várias coisas, certo? Que compõem essa venda e não só preço e custo. Então foi onde nós começamos a precificar por margem de contribuição. A margem de contribuição ela não é o EBITDA, mas ela é parecida, né? A diferença é que para você chegar no EBITDA, você tira todas as despesas. A margem de contribuição, e é muito comum você utilizar no e-commerce, você pega todo o seu lucro bruto e tira só as despesas variáveis. O que é uma despesa variável? É só uma despesa que você só vai ter se você vender. Por exemplo, taxa de cartão de crédito. Você só vai ter essa despesa se você vender. Se você não vender, você não vai ter. A taxa da transportadora. Se você não vender, você não tem que pagar a transportadora. Então, nós começamos a precificar pela margem de contribuição. Então, essa máquina que eu comprei a 700 e estou vendendo a 1.000, eu preciso ver qual que é o imposto que eu estou pagando para ela. Porque se essa mesma máquina eu vender ela para São Paulo, eu tenho um tipo de imposto. Agora, se eu vender essa mesma máquina para o Rio de Janeiro, eu tenho um imposto muito maior, porque o Rio de Janeiro tem um fundo de combate à pobreza. Então, se eu vender para São Paulo, eu consigo dar um desconto maior do que se eu vender para o Rio de Janeiro. Então, quando nós começamos a precificar por margem de contribuição e não só olhando para preço e custo, isso foi uma virada fenomenal no nosso EBITDA. Fenomenal. A gente encheu a caixinha do EBITDA de uma forma gigantesca. E o legal é que a cultura dentro da cabeça do vendedor, da cultura do EBITDA, da cultura da margem, ficou maior. Por quê? Porque antes o vendedor ele via que era uma máquina que a gente pagou R$ 700, estava vendendo a 1.000. E que se ele desse um desconto e fizesse a 950, estava tudo bem. Hoje ele vai ver o seguinte, é uma máquina que eu estou vendendo a 1.000 e paguei 700. Se ele vender essa máquina por 950, ele vai ver que a gente vai abater o imposto, que a gente vai abater a taxa que tem que pagar para a transportadora carregar esse produto, que a gente vai abater o investimento de marketing que a gente teve que fazer para trazer esse cliente, que a gente vai abater a taxa do cartão de crédito, porque esse cliente vai passar no cartão de crédito, e ele vai ver na linha final como vai sobrar. Então, isso trouxe uma sensação de dono, né, gigantesca dentro da operação. Porque eles perceberam que, de acordo com o desconto que você dá, a linha lá embaixo, a linha final, ela pode sair inclusive negativa, né? E hoje a maioria dos vendedores em todas as companhias, eles olham uma máquina de R$ 1.000, eu quero vender ela por 950, porque para mim o que importa é faturar 950. É melhor do que perder o pedido. Então,
é um pouco de como a gente implantou, implanta e traz essa cultura para dentro da companhia. É desde colocar como a meta principal da companhia, o EBITDA, então todo mundo tem que olhar, até trazer a nossa precificação hoje à margem de contribuição, que mostra como você ter uma margem vale muito a pena e traz muita sustentabilidade para a companhia. Nossa, bem interessante. E assim, como você falou, né, João? O próprio vendedor, ele se apropria dessa responsabilidade, né? A cultura, né? Então, isso aí está bem forte, né? Fortalecido através dessa estratégia, que é uma estratégia que foi criada aí para resolver um problema interno e que foi partilhado com todos, né? João, deixa eu te mais uma curiosidade também. A linha de que vocês atuam é mais para pessoa física ou vocês vendem no atacado também? É só varejo ou vocês vendem por atacado? Se vocês venderem por atacado, análise de crédito, vocês dos seus clientes, vocês também usam o EBITDA como indicador? Sim, hoje a CentralAir.com vende para qualquer tipo de cliente. Inclusive, quem está assistindo, se quiser entrar no site agora e adquirir o ar-condicionado, já pode fazer. A gente entrega para todo mundo que quer comprar. Mas brincadeiras à parte, sim, inclusive existe uma diferença de imposto caso você venda para pessoa física e para pessoa jurídica. Então, por exemplo, se a professora Cleide quer comprar com a Central Ar. Se ela compra hoje como pessoa física, eu vou fazer uma análise, porque essa venda que ela vai comprar como pessoa física vai me sobrar uma margem EBITDA, certo? Sim. Se a mesma pessoa comprar essa mesma máquina, mas como pessoa jurídica, certo? E essa empresa for contribuinte, a margem lá embaixo vai me sobrar outra coisa. Então, vamos deixar um pouco mais claro. Então, a professora Cleide comprou comigo uma máquina de R$ 1.000 e ela comprou no CPF dela, beleza? Então, vamos supor que essa máquina, depois que eu faturei, tirei, enfim, todos os impostos, custos e etc., me sobrou uma margem EBITDA de 10. Aí, um dia depois, a professora Cleide comprou essa mesma máquina de R$ 1.000, só que ela me falou, eu quero faturar com o CNPJ da minha empresa, que é contribuinte. Pode ser que a minha margem EBITDA, que sobra lá embaixo, seja de 19%. Ou seja, eu vendi a mesma máquina de R$ 1.000 para a mesma pessoa, só que uma eu faturei como pessoa física e outra eu faturei como jurídico contribuinte. Entende? Então, o faturamento de R$ 1.000, ele é o mesmo. Ele entrou no bolso da empresa da mesma forma. Qual que é a diferença aí no meio do caminho, que é o pulo do gato? O pulo do gato é que existe alguns tipos de impostos que, se a pessoa compra como contribuinte, né, ela quem tem que arcar com o imposto e a Central Ar não. Então, quando um consumidor compra com CNPJ contribuinte, para a Central Ar sobra muito mais grana. Então, eu poderia dar mais desconto. Em vez de vender R$ 1.000, eu poderia vender por 950 e minha margem EBITDA seria exatamente igual se eu vendesse para uma pessoa física. Então, o que eu quero trazer aqui? Se você olha para o EBITDA, você tem uma liberdade gigantesca em precificação e estratégia. Porque se você olha só para faturamento, nos dois casos você faturou R$ 1.000. Não tem diferença. Só que R$ 1.000 na pessoa física e R$ 1.000 na pessoa jurídica contribuinte te sobram EBITDAs totalmente diferentes. E isso é muito difícil ser encontrado, é difícil você encontrar essa maturidade em uma empresa. Porque hoje as empresas querem olhar assim, para os R$ 1.000 faturados. Então, hoje, professor, nós descobrimos que se nós olharmos para o EBITDA e não só para o faturamento, eu posso fazer algumas jogadas em relação a imposto,
em relação a custo da operação que me permite ter uma rentabilidade muito maior. Ok. Ô, João, nós já estamos quase no horário, mas tem só uma perguntinha que eu não vou deixar de fazer, tá? Tá assim, aguçando a minha curiosidade. Já que vocês colocam o EBITDA como sendo um indicador, chave de análise geral da empresa, ou até específico, eu gostaria de saber o seguinte: a Central-Ar, ela trabalha mais com o capital próprio ou ela também tem participação de capital de terceiro? 100% capital próprio. Fluxo de caixa funcionando sempre a todo vapor. Por ser uma empresa que nunca focou só em faturamento e sempre foi apaixonada por margem, nós nunca precisamos buscar ou captar algum outro tipo de capital. A própria empresa consegue se manter em pé com o seu próprio capital. Não, Então, esse é outro benefício de você olhar para esse indicador. Não, aí tá certo. Aí, agora, todas as dúvidas sanaram, que eu falei assim, porque já que colocaram o EBITDA como sendo o indicador praticamente principal e chave do negócio, não funcionaria se tivesse o capital de terceiro, né? Porque, digamos, sairia fora do controle interno de vocês. Então, eu acredito que agora, digamos, nós podemos sim fazer uma análise. Quem entende o EBITDA, quem conhece, eu acho que você trouxe aqui uma situação diferente, com um olhar diferente. Porque o que você aprende aí no dia a dia, nos livros, até mesmo na nossa prática, é muito difícil você trabalhar com uma empresa 100% capital próprio. Então, isso traz algumas distorções que nós temos que colocar no foco da gestão também, né? Mas eu acredito que vocês acharam o filão, né? Para vocês crescerem. Eu acho que esse fitness de vocês foi fundamental no sucesso de vocês. Eu devo dizer, eu quero parabenizar o gestor, o CEO da empresa, que uma pessoa dessa realmente ele teve. Se foi você, meus parabéns. Se não foi você que veio construindo, ajudou a construir. Eu costumo dizer que foi o time todo, né? Acho que, como eu citei aí no caminhar da nossa conversa, a empresa foi construída para que todos os cargos contribuam para que a gente tenha esse modelo e tenha essa saúde financeira que a Central-Ar tem hoje. E aí, uma reflexão assim gigantesca para quem ainda tem dúvidas sobre o EBITDA, eu agora vou soltar um número que acho que vai deixar claro para todo mundo. Então pensa comigo, professor. Eu já tive um mês que eu faturei 70 milhões, certo? Um mês X. E me sobrou menos 2 milhões de EBITDA. Então vou repetir. Já tive um mês que eu faturei 70 milhões. Faturei 70 milhões. Então o cliente entrou no meu site, comprou o ar-condicionado, pagou e eu entreguei para ele, certo? E eu tive um faturamento de 70 milhões. Só que quando eu olhei para o meu EBITDA, eu fiquei menos 2 milhões negativo. Ou seja, os meus 70 milhões de faturamento, tirando imposto, custo, despesa e etc., não pagou a conta. Agora, eu já tive um mês de 50 milhões de faturamento com 4 milhões de EBITDA positivo. E aí? Por qual caminho iremos? Por isso que eu chamo o faturamento da métrica da vaidade. Eu faturei 70 milhões. Beleza, meu amigo. Mas você faturar 70 milhões e sair com EBITDA de menos 2, não adiantou nada. Agora, teve outro mês que nós faturamos 50 milhões e o EBITDA de 4, cara. Assim, eu acho que isso deixa muito mais claro aí a importância do EBITDA, e eu estou abrindo números reais de uma companhia que fatura 1 bi no ano. Realmente, você trouxe uma situação que não é comum na área de vocês, mas
na área da construção civil. Se você bobear, isso acontece. É por isso que existe um custeio indireto lá que nós chamamos de BDI, que são coisas que não aparecem, né? Você não consegue prever. Então, conforme você me colocou aí, foi uma situação atípica para esses 70 e menos 2. Ou foi uma situação que pode ser que aconteça novamente, ou foi uma coisa atípica? Isso pode acontecer novamente se nós não olharmos para todas as linhas, se nós focarmos só em faturamento. Entendeu? Entende? Então, hoje, nós não deixamos mais acontecer os 70 milhões saindo negativo. Então, tem meses que nós planejamos um faturamento menor, mas com mais rentabilidade, com mais sustentabilidade. Por quê? Porque a empresa não está focada nos 70 milhões. A empresa está focada na linha final. E se você olhar que você precisa entregar os 70 milhões a qualquer custo, não necessariamente você vai ter a rentabilidade. Então, depois que nós tivemos quem apanha, né? Depois Sim. não quer apanhar mais. Então, depois dessa experiência, a gente refletiu e olhou para o aprendizado, né? Nos 70 milhões nós estávamos focados somente no faturamento. Não olhamos para o contexto. E aí, quando nós entendemos que teve um mês que nós faturamos menos, mas que nós controlamos as despesas, controlamos o custo, sobrou muito mais na linha lá embaixo. Então, obviamente, hoje nós temos uma meta de faturamento, né? Não posso dizer que não, mas quem é soberano é o EBITDA. E se esse ano nós tivéssemos que abrir mão de chegar em 1 bilhão de faturamento para bater o EBITDA, a Central Ar não faria 1 bilhão de faturamento para bater o seu EBITDA. Porque faturamento não paga a conta. O que vai pagar sua conta, o que vai ditar o quão valiosa é a tua empresa é o EBITDA. Esse indicador, essa taxa EBITDA, esse indicador EBITDA, na média de vocês, só para a gente ter uma ideia, quantos por cento representa? Hoje ele está em 15%. Hoje Bom, ele está em 15%. é um Para indicador bom. assim, para um varejo, né, aí vai depender. Se você tem uma empresa de serviço, é baixíssimo 15. Mas uma empresa de varejo com margem apertada é ótima. Não, é Né? ótimo. Agora, se você tem uma empresa de prestação de serviço de tecnologia, você costuma ter EBITDAs acima de 40%, Sim. 50%, etc. Mas como nós somos varejo, venda pela internet, que está todo mundo queimando preço, é um exercício bem complicado, viu, professor? Outro, mas você pega 15, divide por 12, dá mais de 1. Tá ótimo. Né? Exatamente. A rentabilidade aí está excelente. Bom, professora, eu vou ser sincero. Eu gostei muito das ponderações do João. Gostei da firmeza na qual ele nos colocou, a liberdade que ele nos trouxe, os números, né? Que nem todo mundo gosta de colocar números, né? Então, deixa a gente ficar imaginando, né? E o legal é que eu imaginei e ele respondeu aquilo que realmente estaria dentro do contexto do que ele falou. Então, eu agradeço muito, eu achei legal a participação, a ideia do EBITDA que ele nos deu, a forma da aplicação da empresa dele. E isso vai fazer com que realmente quem estiver voltado para essa análise desse indicador vai pensar diferente, de uma forma diferente. Né? Então, meus parabéns, João. Gostei muito. Parabéns, Obrigado. João. Eu tinha ouvido, né, essa fala dele da primeira vez que eu ouvi. Eu já conversei com ele, eu falei, nós vamos, né, conversar, e deu certo hoje da gente estar participando, ter a sua, né, brilhante participação aqui no Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Já deixo o convite aqui também, João, que eu sei que você tem muitos outros assuntos, né? Esse foi um específico aqui, né, que hoje a gente quis trabalhar, o EBITDA, muito importante, é importante também para a empresa, mas eu sei que você trabalha muito também essa parte de tecnologia, marketing digital, tem outros assuntos bem interessantes também dentro da empresa, né, João?
Então, assim, só assim, só para você fechar um pouquinho, assim, essa sua fala, com relação a esse roadmap da empresa, você tem, assim, levando em consideração números, tudo, o que vocês têm de planos próximos? Ah, legal. Bom, nós somos o e-commerce, somos digital, sou apaixonado por tecnologia. Inclusive, estou indo daqui uma hora para a China fazer um MBA fantástico com Alibaba, Amazon, estudar o mundo digital. E a gente está tentando implantar essas melhorias dentro da centralar.com para que a gente possa capturar mais receita e, consequentemente, mais margem. E hoje, ali, olhando para o nosso roadmap, o primeiro ponto é fazer um marketplace né? Então, o que seria um marketplace? Hoje, se você entra no site da centralar.com e clica para comprar em um ar-condicionado, esse é um ar-condicionado que está saindo do estoque da Central-Ar. Então, ele está sendo vendido e entregue pela Central-Ar. Então, fazendo um marketplace, eu vou poder plugar outras pessoas dentro do meu site para que o cliente possa comprar o ar-condicionado do meu site, mas na verdade ele está comprando de outras empresas, né? Então, com isso, eu não vou precisar ter um estoque tão alto, eu vou poder explorar outras empresas que talvez tenham produtos que eu não tenha, né? Então, hoje eu não vendo geladeira. E se eu quiser vender geladeira, eu vou ter que aumentar o meu custo de estoque e comprar várias geladeiras. Se eu faço um marketplace, eu posso pegar uma empresa que já vende geladeira, que já tem o estoque, eu plugo ela dentro do meu site e o cliente está comprando geladeira com a centralar.com, só que está saindo de estoque de uma outra pessoa. Isso é um marketplace. Nós também estamos com uma outra frente aí de expandir o nosso negócio, então a gente abriu alguns canais digitais de vendas regionais. Então, estamos lá em Salvador, estamos em Brasília, estamos em Curitiba. Então, temos vendedores espalhados aí pelo Brasil todo, algo que antes não existia, né? Como uma estratégia de regionalizar o nosso atendimento, explorar algumas praças que a Central Ar ainda tem dificuldade. E por último, e o mais importante, é o modelo de franquia. Então, este ano a Central Ar já vai abrir algumas lojas em um modelo de franquia, né, no qual nós vamos vender aí todo o know-how de marketing, CRM, finanças para pessoas que queiram abrir uma franquia em nome da centralar.com e vender ar-condicionado. Então, posso dizer que é um ano que a Central Ar está a todo vapor, muitos projetos, projetos grandes, e todos eles com muita consciência, né? E sempre olhando para o EBITDA. Não vai adiantar trazer projetos que encham a caixinha do faturamento, mas que não encham a caixinha do EBITDA. E eu acho que também, só para finalizar, eu nunca fiz curso de finanças, nunca fiz faculdade, né, de contábil e etc. E tudo que eu aprendi com o EBITDA foi dentro da companhia, né? Então, quando eu comecei a conversar com alguns amigos de administração, de ciências contábeis, eu percebi o quão o indicador é importante, né? Então, eu espero que eu possa ter mostrado para quem está nos assistindo que o EBITDA é utilizado, galera. É utilizado. Aqui, quem vos fala é uma pessoa que trabalha em uma empresa real, estamos faturando 1 bi no ano e estamos utilizando o EBITDA. Então, aprendam, se, se desafiem, porque vai fazer total diferença na carreira de vocês. Eu, infelizmente, aprendi na dor, né? Lendo, estudando noites e noites, porque não foi da minha formação, né? Mas vocês que estão tendo ou têm a oportunidade de aprender um pouco mais na literatura, às vezes até melhor do que eu. Às vezes eu falei de um jeito mais caipira, que mais do meu jeito. Vocês podem estar daqui a um tempo muito mais à frente, inclusive do que eu, que é o que eu espero. João, assim, é motivador. Não lembro se na sua apresentação você falou, mas quantos anos você tem mesmo?
Eu tenho 28. 28 anos, né? 28. Eu gosto de perguntar, João, eu já sabia, tá? A sua idade, mas perguntei porque, assim, é um fator motivacional também, né? Nós trabalhamos com jovens, nossos acadêmicos, e, assim, toda essa sua experiência, tudo isso que você passou, é aprendizado mesmo, né? Você deixou bem claro isso. Busca pela informação, pelo conhecimento, se dedicar, querer aprender, saber como aplicar, né, na prática tudo isso que você sentiu a necessidade de buscar, né, esse conhecimento, as informações que não é sua área. A gente sabe, os nossos alunos, né, de ciências contábeis, eles são assim, eles têm uma característica específica, né? A gente fala que eles são diferenciados, porque eles buscam pela contabilidade. E você não, você aprendeu não pela formação acadêmica, mas a prática, né? Saber que aquilo lá é importantíssimo para a sua carreira na gestão, na frente de uma grande organização como é a Central-Ar. Então, assim, isso é bem interessante que os alunos se espelhem em você, tá, João? Eu espero, né? Deixa essa Obrigado. mensagem aí para os nossos acadêmicos, tá, João? Agradeço muito você ter aceitado esse convite. Sei da sua correria esse semestre, né? A gente conversa um pouco. Então, assim, muito, 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 muito obrigada mesmo. Ok. Imagina, eu quem agradeço e se eu puder deixar uma dica aí para todo mundo, eu comecei sem faculdade, estudei por mim mesmo, então abraça a inovação, abraça o conhecimento, estuda, vai atrás, que dá certo, pessoal, dá certo, sempre dá certo. Bom, João, eu vou, como coordenador do curso, e talvez você não saiba, eu, como professor da área de contabilidade gerencial e controladoria, eu trabalho com todos esses indicadores. Eu vou usar esse bate-papo nosso como aula, entendeu? Para mostrar para eles a importância dos indicadores, que muitas vezes eles aprendem, mas não sabem como usar. Mas de qualquer forma, João, realmente é um assunto que eu sou apaixonado, como eu disse para você. Gosto muito quando se trata de indicadores como métrica de avaliação, principalmente comparativa, né? Sabendo que hoje nós temos aí alguns desafios quando se fala de empresas nacionais, empresas internacionais, né? Que hoje, com essa economia globalizada, tudo está imbuído, né, no processo. Então, eu quero agradecer mais uma vez, eu como gestor do curso, espero que uma outra oportunidade você venha pessoalmente aqui para a gente fazer uma palestra, que você traga esse modelo de planilha que vocês usam, esse modelo de sistemática, para que nós possamos fazer uma mesa redonda e discutir com nossos alunos. Vamos ver como a gente pode colocar isso de uma forma mais consistente. Ora, João, como você falou, você aprendeu na dor. Porque realmente no amor é meio complicado. Às vezes é pela dor mesmo. Mas mais uma vez, João, eu vou agradecer você, obrigado por ter disponibilizado esse tempo. E agradecer mesmo. Dê um abraço em todo mundo, dê um abraço nas pessoas que trabalham com você, que faz com que tudo isso funcione, tá bom? Muito obrigado. Obrigado e fica aberto o convite aí nas próximas semanas, se vocês quiserem ir até a Central-Ar, qualquer dia, qualquer momento, quantidade de pessoas que vocês quiserem levar, tá aqui o meu compromisso que as portas estão 100% abertas. A gente apoia muito o modelo educacional e o que a gente puder contribuir com a educação, a Central-Ar vai contribuir. Ok. Bom, então encerramos aqui a nossa participação com, né, o João Willer, trazendo toda a sua experiência. Fica o convite para que todos acessem o nosso congresso e acessem a palestra do João também a qualquer momento, tá? Até a próxima. Obrigado, João.